assim é considerado como um dos autores que revolucionou a literatura britânica e é tido como um dos grandes nomes do modernismo, junto com Virginia Woolf. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês aqui este grande livro do D.H. Lawrence, O Cigano e Outras Histórias, um livro aí que reúne alguns dos contos mais famosos de D.H. Lawrence. Mas se você tá chegando aqui no canal agora, aproveita, já se inscreve, não esquece aí de ativar o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo. E se você quiser comprar O Cigano e Outras Histórias, tem o link da compra na descrição desse vídeo. Bom, mas bora lá, vamos falar de D.H. Lawrence um pouquinho. Ele é considerado um dos autores mais importantes do modernismo inglês, escreveu poemas, contos, romances, peças de teatro, entre outras coisas. E ele é conhecido por duas obras em especial, O Amante de Lady Chatterley e Mulheres Apaixonadas. E a fama do D.H. Lawrence, gente, não vem só aí dessa escrita maravilhosa, né, com muita qualidade que ele tem. Ele também ficou muito conhecido por ser aquele autor que começou aí a abordar de uma forma muito direta temas e assuntos que eram completamente tabus, como por exemplo, flertes, namoro, separações, adultérios e o sexo. Que a gente sabe, né, que no século XIX essa questão do pudor, da vergonha comandava muito a sociedade e a vida das pessoas, e o sexo aí era colocado como uma questão que veio aí até, vamos dizer, meados do século XX, uma questão que deveria ser restrita ao casamento. No caso das mulheres, né, amores? Vamos deixar aqui bem claro. E o D.H. Lawrence quebra aí um grande paradigma quando ele aborda o sexo como algo muito natural, inerente, né? O desejo do sexo inerente a todos os seres humanos, inclusive a nós, mulheres, e é através desses grandes temas tabus que ele vai analisar e criticar as condições sociais, o caráter social, as tradições e principalmente essa grande hipocrisia da burguesia da era vitoriana. Todas as obras do D.H. Lawrence giram em torno, né, abordam esses grandes temas tabus. Aqui em O Cigano e Outras Histórias não é diferente, ele vai entrar em todos esses assuntos sim, e alguns desses contos já tinham sido publicados separadamente aqui no Brasil, mas essa coletânea desses 5 contos foi uma nova edição que a editora José Olímpio fez agora no ano de 2021, com tradução do Alexandre Pinheiro Torres e da Maria Célia Castro. E os 5 contos que compõem esse livro são As Filhas do Pastor, O Espinho na Carne, Um Estilhaço de Vitral, O Oficial Prussiano e O Cigano. E nele, o autor vai retratar esses personagens através das suas emoções, dos seus desejos, inclusive os desejos do inconsciente, né, gente? Porque essa literatura aí do começo do século XX, como ela queria contradizer, né, como ela queria criticar os costumes e o conservadorismo da era vitoriana, eles utilizavam muito as questões da psicanálise freudiana para ir contra, né, esta ética, esta moral da era vitoriana. E ele vai escancarar a humanidade das pessoas diante do poder do amor e do ódio e daquele embate do desejo versus o puritanismo. E dos 5 textos que compõem o livro, gente, os que mais me chamaram a atenção realmente foram Um Oficial Prussiano, O Espinho na Carne e O Cigano. O Espinho na Carne, ele narra praticamente aí uma história de amor, né, de duas pessoas. Ele, um oficial do exército que participa de alguns treinamentos e se vê numa situação assim muito chata quando um treinamento que ele tem que fazer, ele precisa subir uma escada que fica inclinada em uma grande muralha e ele acaba ficando com muito medo. Era um dia que ele não estava muito bem e ele acaba fazendo xixi na calça. Ele acaba virando motivo de chacota entre os homens, né, daquele regimento, inclusive do seu superior. E num desses ataques de fúria, quando ele se vê, né, motivo de chacota dessas pessoas, ele acaba atacando e batendo no seu superior. Por conta disso, ele acaba fugindo e indo até a casa onde a namorada dele trabalhava. Ela era uma criada numa propriedade muito importante, muito rica daquela região, e ele chega lá pedindo para que ela o ajudasse a se esconder, porque obviamente, depois de ter atacado um oficial com uma patente superior a dele, ele estava sendo perseguido, sendo caçado, né, por esse
desses soldados. E obviamente, mesmo morrendo de medo, né, de ter aí o seu namorado escondido na propriedade que ela trabalhava, ela acaba ajudando o rapaz, e é aí, na verdade, que o grande tema, né, a grande temática desse conto vai ser revelada pra gente, que é essa questão da sexualidade, quando eles têm a primeira relação sexual deles. Ela era uma mulher virgem, né, ele, obviamente, aí um homem com um pouco mais de experiência, mas o D.H. Lawrence vai trazer essa importância do sexo na vida das pessoas. Ele traz, né, essa questão do como o sexo exercia um papel crucial, né, no relacionamento das pessoas e como ela colaborava para a comunicação de pessoas que se desejam. E ele traz também toda essa questão do sexo ligado ao autoconhecimento, né, até um empoderamento das pessoas, né, como através do sexo praticado com desejo, quando ele vem, quando as pessoas querem, com as pessoas que eles querem, como ele pode trazer uma questão de cumplicidade, de autoconhecimento, um poder para que a pessoa faça aquilo que ela deseja fazer, né, para que ela siga as vontades dela, para que ela sinta que um novo mundo se abriu, para que ela não fique fechada, na verdade, a restrições e imposições criadas por outras pessoas. E então, dessa forma, as pessoas se sentiriam mais donas de si, mais felizes e mais realizadas. Obviamente, eu não preciso nem falar que na época que este conto foi publicado, ele foi considerado completamente indecente e erótico. Já o conto do O Oficial Prussiano, gente, eu acho que ele é o conto mais forte, assim, sabe? Foi um conto que enquanto eu lia, eu sentia algumas coisas dentro de mim, assim, a flor da pele. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1914 e ele conta a história de um oficial do exército que tem uma alta patente, mas um homem solteiro que nunca se casou e que não sabe lidar com os sentimentos que afloram dentro dele por conta de um soldado do seu regimento. Ele não consegue entender nem aceitar esses sentimentos e esse desejo reprimido vai ser transformado, na verdade, numa violência física e psicológica. Como eu disse, ele é um conto muito forte, gente. Eu acho que ele é o conto mais forte que tem nesse livro, mas ele é excelente. É uma escrita tão maravilhosa que ele escancara pra gente nessa questão da homofobia internalizada, que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia. Em 1914, o D.H. Lawrence abordou isso em um dos seus contos, né? E como essa questão de você não entender, não aceitar aquilo que você está sentindo, mais esse abuso de poder, né, de um homem dentro de um regimento com uma alta patente, como isso vai levar a uma relação completamente abusiva e assediadora, né? O jovem soldado, ele vai sofrer assédio moral, ele vai sofrer em alguns momentos até mesmo assédio sexual. Enfim, ele é muito forte, mas eu acho que ele realmente foi o conto que mais me marcou. E O Cigano, que é o conto que dá nome, né, ao livro, ele foi, na verdade, escrito em 1926, mas ele só foi publicado depois da morte do D.H. Lawrence em 1930. O conto traz a história de duas irmãs, filhas do vigário de uma pequena cidade. Dessas duas irmãs, Ivete acaba sendo aí o centro, né, a grande protagonista do conto. Uma jovem que tem a vida aí guiada, né, pela moral e pelos bons costumes, impostos de uma forma muito rígida pela avó, pelo pai e pela tia, muito também por conta do passado da mãe dessas duas meninas, né, que era uma mulher que fugiu com outro homem, se apaixonou por outro homem e fugiu, abandonou a casa, o marido e as duas filhas. Isso fez com que essas duas irmãs crescessem em um ambiente muito fechado, muito vigiado, com pouquíssima liberdade. E pra cima da Ivete, existe sim uma pressão um pouquinho maior do que com relação à irmã, porque toda a família, com exceção da irmã, acha que a Ivete tem uma personalidade muito parecida com a mãe que fugiu. Até que um dia, numa viagem com os amigos, os caminhos de Ivete e de um cigano misterioso vão se cruzar e, gente, a vida e a cabeça dessa menina vão virar assim, ó, completamente de cabeça para baixo. Ela vai ficar louca, enlouquecida por esse homem, e ela, que já era uma jovem com ânsia de liberdade, né, querendo ver o mundo, que não aguentava mais ficar presa a essas regras, aquela casa, aquela família, isso vai aflorar cada vez mais nela. O cigano passa a dominar toda
todos os pensamentos da Ivete e os sentimentos dela, sentimentos muito fortes que ela nunca tinha sentido com ninguém. Então ela se vê assim completamente perdida, não tendo mais domínio sobre o que ela pensava nem o que ela sentia. Então aqui o Lawrence vai trazer pra gente um pouco, né, dessa dualidade, essa briga entre a intuição, a razão, a vontade, o desejo, as convenções sociais. Ele faz a gente se questionar, né, toda essa postura da sociedade diante da descoberta da sexualidade, como também essa questão do medo das mulheres em ficarem solteiras, o fato das mulheres terem que ser submissas a um homem, né, se não ao marido, como no caso aqui da Ivete e da irmã, ao pai, né? Elas não podem ter vontades próprias, não podem ter desejos, não podem se manifestar da forma como queriam, o que faz com que, para além de tudo que está escrito aqui, este conto, na verdade, seja um conto sobre o desejo de libertação. Eu amei esse conto também, ele é muito envolvente e eu amo como ele cria todas essas questões de uma forma que é complexo, mas ao mesmo tempo, gente, é muito fácil, sabe? Ele não é nada difícil, ele não coloca palavras difíceis, ele coloca as cartas na mesa, ele coloca os seres humanos ali. E eu acho que isso é uma coisa que encanta muito na escrita do J.D. Lawrence. É muito humanizado. Eu acho que exatamente por ele trabalhar com essa questão do desejo, sabe? Ele não esconde as coisas, ele não coloca embaixo do tapete. Eu acho que isso faz com que a gente se aproxime desses personagens, né? Ajuda a humanizar. E O Cigano foi adaptado para o cinema, viu, gente? Uma produção inglesa de 1970 chamada A Virgem e o Cigano. E, aliás, este nome, A Virgem e o Cigano, foi o nome de muitas traduções durante muito tempo usado aqui no Brasil para falar desse conto, que originalmente é só O Cigano. O filme tem direção do Christopher Mills, a Ivete é feita pela Joanna Santos e o Franco Nero no papel do cigano. E ele foi inclusive indicado ao Globo de Ouro de 1971 nas categorias Melhor Filme Estrangeiro de Língua Inglesa, Melhor Ator e Melhor Atriz. Gente, eu realmente amei conhecer o trabalho do J.D. Lawrence, eu nunca tinha lido nada dele, mas é assim uma experiência de leitura muito rica. Os personagens são extremamente bem escritos, as histórias, os enredos, os cenários, as casas, assim, é tudo uma descrição muito detalhada, rica e ao mesmo tempo não é, porque às vezes a gente fala que algo é muito detalhado, muito descritivo, as pessoas podem achar que pode ser uma coisa um tanto enfadonha, não é. As tramas são muito envolventes, eu realmente adorei conhecer o trabalho do J.D. Lawrence e eu fiquei curiosa para ler os romances deles, né, o Lady Chatterley e Mulheres Apaixonadas, porque eu acho que deve ser muito interessante, assim, teve alguns contos, por exemplo, quando terminou, eu falei, ai, queria saber mais dessa história. Então eu fiquei muito feliz, estou muito curiosa para dar uma mergulhada aí na obra dele. E o David Herbert Lawrence nasceu no Reino Unido em 11 de setembro de 1885. Ele estudou na Universidade de Nottingham e foi professor até mais ou menos no ano de 1913, quando ele abandonou tudo para realmente se dedicar somente à literatura. E em 1912 ele se casou com Frida von Richthofen. Von Richthofen, e ficou casado com ela durante toda a sua vida. E a sua terra natal serviu de grande inspiração para o seu primeiro romance de 1913, chamado Filhos e Amantes. E, como falei lá no começo, ele achava que realmente era o desejo quem conduzia, quem direcionava a vida das pessoas, mas que as pessoas não viviam plenamente aquilo que elas queriam por conta de barreiras sociais, barreiras econômicas, barreiras impostas por uma sociedade, uma igreja, uma cultura. E ele também fazia questão de deixar claro a opinião dele, que ele achava que essa industrialização crescente da Inglaterra na época estava ali contrastando muito com a questão do homem do campo e até minando algumas das tradições inglesas. E por ele colocar exatamente a sexualidade, as contradições e os grandes problemas das relações humanas como centro da sua obra, os seus livros foram recusados, censurados e proibidos durante décadas na Grã-Bretanha. Ele morreu no dia 2 de março de 1930 na França por conta de uma tuberculose aos 44 anos, gente. Olha esse homem novo. E apesar dele ser novo, né, se a gente for pensar hoje, uma pessoa de 44 anos, né, gente, tem muita lenha pra queimar ainda, ele deixou muita coisa. Foram 12 romances, mais ou menos 800 poemas, 12 coleções de contos, peças de teatro, traduções de livros em italiano e
pinturas, porque o homem também pintava. E, embora não tenha tido, infelizmente, todo esse reconhecimento em vida, ele sim é considerado como um dos autores que revolucionou a literatura britânica e é tido como um dos grandes nomes do modernismo, junto com Virginia Woolf. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like, me ajuda aí dando o seu joinha. Vocês já leram alguma coisa do D.H. Lawrence? Vocês já leram O Amante de Lady Chatterley? Me conta um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre esse autor que eu fiquei realmente muito feliz de conhecer. Não esquece que se você quiser comprar o livro, tem o link na descrição, você não paga nada mais por isso, mas ajuda o canal a continuar. É isso, gente, muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.